O canal tem como intenção difundir a leitura, a escuta, os bons livros, as boas escritas e os belos silêncios e pausas entre eles. A ideia é o maior alcance da literatura, seja como arte, prazer, cultura, teoria, prática, mística e muitas outras formas que a palavra, em sua infinita ciência e espiritualidade, é capaz de jorrar, como fonte limitada àquele que por ela é inspirado. Vou fazer a leitura do livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, o texto integral. Livro 1. Toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem-querer. E por isso dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem, mas entre os fins observa-se uma certa diversidade. Alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades das quais resultam, e onde há fins distintos das ações, tais fins são, por natureza, mais excelentes do que as últimas. Mas como muitas são as ações, artes e ciências, muitas também são suas finalidades. O fim da medicina é a saúde, o da construção naval é o navio, o da estratégia militar é a vitória, e o da economia é a riqueza. Entretanto, onde tais artes se subordinam a uma única faculdade, como, por exemplo, a selaria e as outras artes relativas aos aprestos dos cavalos, incluem-se na arte da equitação, e esta subordina-se junto com todas as ações militares, na estratégia e igualmente a algumas artes que se subordinam em terceiras. Em todas elas, os fins das artes fundamentais devem ter precedência sobre os fins subordinados, pois, com efeito, estes últimos são procurados em funções dos primeiros. Não faz diferença alguma que as finalidades das ações sejam as próprias atividades ou sejam algo distinto delas, como ocorre com as artes e as ciências que mencionamos. Se existe, então, para as coisas que fazemos algum fim que desejamos por si mesmo e tudo mais é desejado por causa dele, e se nem toda coisa escolhemos visando a outra, porque se fosse assim, o processo se repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria o nosso desejar. Evidentemente, tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem. Não terá o conhecimento desse bem, então, grande influência sobre a nossa vida? Não alcançaremos, como arqueiros que visam a um alvo certo, com mais facilidade aquilo que nos é mais conveniente? Se assim é, cumpre-nos tentar determinar, mesmo que apenas em linhas gerais, o que seja esse bem, e de que ciências ou faculdades ele é o objeto. E ao que parece, ele é o objeto da ciência mais prestigiosa e que prevalece sobre tudo. Ora, parece que esta é a ciência política, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas em uma cidade-estado, quais as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço se incluem entre elas, como a estratégia, a economia e a retórica. Visto que a ciência política utiliza as demais ciências e ainda legisla sobre o que devemos fazer e sobre o que devemos nos abster, a finalidade dessa ciência deve necessariamente abranger a finalidade das outras, de maneira que essa finalidade deverá ser o bem humano. Ainda que esse fim seja o mesmo para o indivíduo e para a cidade-estado,
O fim desta última parece ser algo maior e mais completo. Seja a atingir, seja a preservar, e embora seja desejável atingir esse fim para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino alcançá-lo, para uma nação ou para as cidades-estados. Sendo esses os fins da nossa investigação. Esta pertence, portanto, à ciência política, em uma das acepções do termo. Nossa discussão será adequada se tiver a clareza que comporta o assunto, pois não se deve querer a mesma precisão em todos os raciocínios, assim como não se deve exigi-la nos produtos de todas as artes mecânicas. As ações belas e justas que a ciência política investiga admitem grande variedade e flutuações de opinião, a ponto de se poder considerá-las como existindo apenas por convenção e não por natureza. Igualmente, em relação aos bens, existe uma flutuação semelhante, em razão de poderem ser, para muitas pessoas, até prejudiciais. Por exemplo, houve quem perecesse por causa da sua riqueza, e outros por sua coragem. Por conseguinte, tratando de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade de forma aproximada e sumária. Quando falamos de coisas que são verdadeiras, apenas em linhas gerais e com base em premissas da mesma espécie, não devemos esperar conclusões mais precisas. Portanto, cada proposição deverá ser recebida dentro dos mesmos pressupostos, pois é característica do homem instruído buscar a precisão, em cada gênero de coisas, apenas até o ponto que a natureza do assunto permite. Do mesmo modo que é insensato aceitar um raciocínio apenas provável da parte de um matemático, e exigir demonstrações científicas de um retórico. Cada homem julga bem as coisas que conhece, e desses assuntos ele é bom juiz. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é bom juiz nesse assunto, e o homem que recebeu instrução a respeito de todas as coisas é bom juiz em geral. Por isso, um homem jovem não é bom ouvinte de aulas de ciência política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos da vida, e é em torno destes que giram as discussões referentes à ciência política. Além disso, como os jovens tendem a seguir suas paixões, esse estudo ser-lhes-á vão e improfícuo, já que o fim ao qual se visa não é o conhecimento, mas a ação. E não faz diferença alguma que seja jovem na idade ou no caráter. O efeito não é questão de idade, e sim do modo de viver e de perseguir os objetivos ao sabor da paixão. Para tais pessoas, assim como para os incontinentes, a ciência não é proveitosa, mas para os que desejam e agem de acordo com a razão, o conhecimento desses assuntos será mais vantajoso. Sirvam, pois, como instrução estas observações a respeito das pessoas, que devem estudar esses assuntos, a espécie de tratamento a ser esperado e o objetivo da investigação.